vídeo eu vou te mostrar como é que enrolar o sushi. Você vai precisar de uma tábua, assim, e você vai precisar de um pedaço de álcool. Você tem que sempre deixar o lado brilhoso para baixo. E você vai ter quando você pegar álcool, tem umas barrinhas. Você tem que sempre deixar a de cima sem arroz. Então você tem que não coloca arroz no de cima. Então eu vou começar a colocar arroz. Antes de eu colocar o arroz, eu tenho que molhar a minha mão para ficar um pouquinho para colocar, porque ele gruda muito e ele tem que grudar muito. Esse arroz é o arroz mesmo de sushi, que você tem que ser de sushi, porque se você não usar o de sushi, ele não funciona, ele fica tudo desfazendo. Então você tem que apertar ele muito bem, espalhar ele muito bem. E não deixe assim muito arroz em um lugar só. Então você tem que deixar o arroz bem fininho, porque se você não deixar ele e se você não espalhar ele bem para ele ficar bem fininho, quando você ir para enrolar ele fica muito gordo. Então você tem que usar se você ter o vinagre de sushi, é melhor para colocar no arroz, porque ele gruda mais e ele dá um gosto diferente. Mas se você não precisa para colocar no arroz, ele ainda funciona. E se você usar o arroz de sushi? E lembra que você ainda tem que fazer os recheios. Então, e se você colocar muito arroz, ele pode ficar um pouquinho muito gordo e ele não ia dar para enrolar direito. Então, tenta espalhar muito bem. E quando você colocar só fica molhando, e se está começando a grudar muito nas suas mãos, só molha um pouquinho as suas mãos, que aí ele desgruda um pouquinho. Então, agora que a gente já colocou o arroz, aqui assim, bem espalhado, a gente tem que colocar o recheio. O recheio eu vou usar de frango. Mas antes de a gente pegar no recheio, dá uma lavada na sua mão, porque pode estar com arroz. Então dá uma lavada e enxuga bem. Agora a gente pega o recheio. Depois eu te mostro o de atum, que a gente vai ter que fazer uma pasta de atum, mas esse aqui é bem fácil. Só coloca o frango, não no meio, mas um pouquinho mais para baixo, assim. E aí você pega o seu recheio você pode pegar pepino, ou alface, ou cenoura, o que você quiser. Mas nesse aqui eu vou usar alface. Então eu vou pegar um pouquinho de alface. Não tanto, mas você tem que dar para você conseguir enrolar ele direito. Pegar um pouquinho mais de frango, porque para você conseguir comer um pouco mais de frango. Então agora a gente vai enrolar. A gente tenta pegar um pouquinho no recheio, assim. E pega o outro com seus dedos assim. E a gente tem que fazer bem firme, porque se não tiver firme, ele fica mais gordo. Então agora você
Isso aqui é porque a gente não encheu a primeira a barra primeiro de arroz, porque agora vai ter que grudar com água. Então a gente pega um pouquinho da água e a gente só passa onde é que acabou o rolo, assim. E aí, você acabou de enrolar. No meu próximo vídeo eu vou te mostrar como é cortar o sushi.